Voltamos com mais Manhã Diversa para você nessa quinta-feira, agora para falar sobre direitos trabalhistas. São 11 horas e 17 minutos e do estagiário ao CEO de uma empresa, todos que têm carteira assinada têm direito, por lei, a tirar férias a cada 12 meses trabalhados. E se você tá para tirar férias, mas está com algumas dúvidas dos seus direitos, essa entrevista é para você. Então já está aqui com a gente a advogada trabalhista Vanessa Almeida. Vanessa, um prazer te receber aqui, que também você falou pra gente, hoje também é dia do advogado. Então parabéns para você, parabéns para todas as advogadas e advogados do Brasil. Obrigada, bom dia. Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né? Fico muito feliz de poder estar aqui hoje, no dia, né, do advogado. Então, fazendo o que eu mais gosto, né, que é conversar com o pessoal, esclarecer as dúvidas. Então, estou à disposição. Ainda mais para esse momento que é tão aguardado pelo trabalhador brasileiro, que são as férias. Um momento que pode ser e deve ser de descanso, mas que dependendo dá uma dor de cabeça. Então, a gente está aqui para esclarecer as dúvidas, o que é direito, o que não é, né? Para a gente começar, o período vai ser sempre de 30 dias ou ele pode ser escalonado? Não, então em regra, esse período de férias é concedido no prazo de 30 dias. Só que pode haver alguma alteração. O que pode influenciar, geralmente, são as faltas injustificadas, né? Todo trabalhador tem até 5 dias durante o período aquisitivo para poder faltar, né, com essas faltas aí injustificadas, sem ter o desconto dos 30 dias. A partir desse período, ele faltou mais de 5 dias durante esse lapso temporal de 12 meses, começa a vir, né, esses descontos nas férias dele, que pode reduzir proporcionalmente para 24 dias, 18, 12 e até mesmo perder o direito às férias. E aí esses 30 dias você pode fazer aí, dividir ele em algumas partes, como é que é para fazer, tirar um pouco agora, um pouco depois, como que é isso? Sim, atualmente, né, a legislação após a reforma trabalhista, ela permite que essa férias seja fracionada, né, por até 3 períodos. Tem que ser observado que esse período não pode ser inferior a 14 dias, pelo menos um desses períodos, e os demais não podem ser inferiores a 5 dias. E caso haja um feriado nesse período de férias, ou seja, um dia que não é útil, entra na contagem de férias ou isso vai depender da função que essa pessoa exerce, se ela já trabalharia em feriado ou não? Como que fica nesses casos? Então, as férias, elas são contadas como os dias corridos, né? Então, em regra, se um feriado cai dentro desse período que você está de férias, ele vai ser computado normalmente. O que pode interferir aí no retorno é questão para os trabalhadores que trabalham com escala, né? Então, se as minhas férias deu 30 dias no domingo, então eu tenho que retornar ao trabalho no domingo e não no dia útil subsequente. E o mesmo vale para o fim de semana, né? Você tirou ele 2 semanas, tem um fim de semana no meio, esse fim de semana também conta normal como dia de férias corrido, né? Exato. E o trabalhador, ele pode comparecer à empresa enquanto estiver de férias? Se for às vezes uma reunião, algo extraordinário, que ele precisa estar lá ou por ele estar de férias ele está isento? Como que é isso? De forma alguma ele deve comparecer à empresa, ser escalonado para comparecer, né? Justamente esse período de férias remete ao descanso do trabalhador. Então ele é concedido para que você se desconecte das suas funções laborativas, né? Possa descansar, usufruir desse período com a sua família, né? Então o empregador não pode solicitar que você vá ao ambiente de trabalho, nem mesmo em caso de reuniões extraordinárias, né? Isso deve haver uma programação anterior para que ele participe. Durante o período de férias ele não pode ser importunado. E Vanessa, são 30 dias e você já mostrou pra gente aqui alguns exemplos que pode diminuir esse período. Então, se a pessoa faltou sem justificativa 3 dias, isso vai talvez ser descontado das férias. E você, inclusive, falou que pode perder esse direito de férias. Em que casos que isso acontece? Nas hipóteses previstas no artigo 133 da CLT, há essa previsão, né, que você tem essa possibilidade da perda das férias. Como eu adiantei, né, se você tiver férias injustificadas por mais de 32 dias, já compreende que você gozou desse período de férias, né? Porque para você adquirir o direito às férias, é preciso que você labore 12 meses. Como você faltou 32 dias durante o período aquisitivo, você só trabalhou 11 meses, então você não teria esse direito às férias. Também nos casos em que a pessoa, por exemplo, ela se demite e não há essa recontratação no prazo de 60 dias, ela também perderia esse direito às férias. Em casos de benefícios acidentários, previdenciários, também se houver um lapso de 30 dias, superior a 30 dias, ela também perde esse direito às férias. E
como que fica essa situação para os estagiários e aprendizes? Eles também têm esse direito às férias? Quanto tempo? Como que é? A gente costuma dizer que eles têm direito às férias, mas na verdade não tem. O que o estagiário tem é o direito ao recesso, que é diferente das férias, porque nas férias, as férias ela é configurada por quem é seletista, né? Então você é contratado, você tem aquele regime formal, aquele vínculo empregatício, e por causa disso derivam as férias. Já o estagiário, ele tem a legislação própria. E ela estabelece que ele tem direito a um recesso no prazo de 30 dias. Então as pessoas costumam dizer, eu estou de férias. Não, você está de recesso. E a diferença é que nas férias há o desconto, né? Como o 13º, por exemplo, vai haver esses descontos. E para o estagiário, quando ele é contratado e há essa questão da remuneração, ele vai receber a remuneração sem nenhum desconto. E afinal de contas, quem escolhe esse período de descanso? É o empregador ou é o empregado? Seria ótimo se fôssemos nós que pudéssemos escolher, né? Mas, na verdade, quem escolhe esse regime de férias é o empregador, porque é feita toda uma logística, né? Operacional, quantos funcionários ele vai poder disponibilizar para que a empresa continue, né, em suas atividades. Então, você pode até sugerir, olha, eu gostaria de ter as férias no período, de repente, né, de férias escolares, porque eu tenho filho, eu quero passear, fazer uma viagem, mas quem determina mesmo é o empregador. E o que acontece se parar e passar o período, né, concessivo de férias e o empregador não conceder essas férias para o empregado? Ele vai ter que fazer o pagamento dessas verbas em dobro, né? Então, a lei determina que ele deve fazer esse período. Então, deixar de conceder ou conceder em atraso gera esse pagamento das verbas em dobro. Que bom, né? Porque, poxa, a pessoa trabalhou 12 meses, não tirou férias, o mínimo que tem que acontecer é isso mesmo. Na prática é muito comum, né? A gente vê que as empresas, às vezes, não respeitam esse prazo. Isso, né? Os trabalhadores, às vezes, por não conhecerem os seus direitos, né, acaba deixando ele passar, mas o correto é isso. Caso não seja concedido, ele tem o direito a receber as verbas em dobro. E o empregado, ele pode vender essas férias? Ele pode vender os 30 dias ou tem aí um limite máximo? Tá, após a reforma trabalhista, ficou caracterizado que sim, ele pode vender parte dessas férias. Seria relativo ao importe de 1/3 das férias. Então, se ele tem 30 dias de férias, ele pode vender no máximo 30 dias. Sendo observados que, para que ele faça essa requisição... Vender 10 dias, né? 10 dias. Ele pode vender 10 dias das férias dele, não mais que isso, né? E também não pode ser inferior. E deve haver a concordância, né, do empregador. E ele deve manifestar sua vontade até 15 dias antes do fim do período aquisitivo, né? Então, dos primeiros 12 meses trabalhados, quando faltar 15 dias, ele deve manifestar, olha, eu tenho o desejo de vender as minhas férias, para que o empregador possa se programar, né, em relação ao pagamento dessas verbas para ele. E quanto tempo o funcionário tem para agendar essas férias e para tirar as férias? Por exemplo, completei um ano de empresa hoje. Até quando eu posso estar usufruindo desses 30 dias de férias que eu tenho? A partir dos próximos 12 meses. Nós temos um marco temporal que é o seguinte, da contratação, então vamos supor que eu fui contratada no dia 1º de janeiro de 2022. Até o dia 31 de dezembro de 2022, a gente tem o prazo de período aquisitivo. Então, você ganha o direito de ter férias porque você trabalhou 12 meses. A partir do dia 1º de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2023, a gente tem o chamado período concessivo, que é o prazo que o empregador tem para te conceder essas férias. Então, você trabalha um ano inteiro e no ano seguinte, de acordo com o melhor posicionamento ali do seu empregador, ele vai te conceder essas férias. Para a gente entender um pouco mais os recortes que tem, uma coisa muito comum é quando uma pessoa com uma função similar à do empregado que entrou de férias, ela cobre o período dessa pessoa, né? É obrigatório que essa pessoa que está cobrindo essas férias de uma outra, ela ganhe um percentual a mais no salário por estar substituindo esse profissional? O que a lei diz nesses casos? Perfeito. A lei diz nesses casos que sim. O empregado, ele não é obrigado a cobrir essas férias. Mas uma vez que ele aceite, né, a desempenhar essas funções, ele tem que sim receber o salário correspondente daquele trabalhador que ele está substituindo. É o chamado salário substituição, né? Então, para aquela pessoa, independente do momento que você ficar ali cumprindo, se for 30 dias, que é no caso de férias, né, alguma licença, mas tem que ter em mente que esse salário vai ser somente durante aquele período, tá? Não gera nenhuma
uma outra verba posterior, algum vínculo, alguma obrigatoriedade. Então, durante esse período, ele vai receber, sim, aquele salário correspondente à função que está desempenhando. E sendo proporcional ao tempo que ele ficou substituindo. Então, não precisa de ser uma férias de 30 dias. Se a pessoa tirou 15 dias e você substituiu 15 dias... Exato. Entendi. É correspondente à substituição ali do trabalho. E como que funciona o pagamento das férias? É porque tem ali, pode acontecer uma confusão, porque ali tem muita matemática envolvida, né? Como que é feito esse pagamento, né? O trabalhador pode querer não receber, já que funciona como um adiantamento, que vai ser descontado no mês seguinte. Como que é essa questão? Nós temos, né, a CLT prevê que o pagamento das férias ele deve ser depositado até 2 dias antes da concessão do benefício ali, né, das férias, do gozo das férias. Então, se eu for sair de férias hoje, por exemplo, numa quinta-feira, esse pagamento já deveria ter sido realizado para mim na segunda-feira, né? Então, na segunda, terça, na quarta-feira, meu último dia trabalhado, meu dinheiro já teria que estar disponível para mim. Caso não haja esse pagamento, enseja no pagamento dos valores em dobro. Então, por conta disso, é que não é possível, no caso, o trabalhador se eximir, dizer que não quer receber, porque poderia implicar, né, em ações para a empresa, para o empregador. Então, obrigatoriamente, o empregador tem que fazer esse depósito, senão enseja aí o pagamento em dobro e alguma ação futuramente. E quem é MEI? As questões, então, relacionadas a MEI, pode tirar férias? Como que funciona esse benefício? Esse benefício não, esse direito, né, nesses casos? É feita uma programação, né? Porque o MEI, na verdade, ele é o seu patrão ali. Então, ele vai fazer esse cálculo todo direitinho e ele vai se beneficiar, sim, com essas férias, né? Ele paga aquele valor previdenciário normalmente. Então, ele pode, sim, vir, né, a tirar suas férias ali quando melhor atender. Descanso merecido para todo mundo, quem é MEI, quem não é, quem é carteira assinada, independente do cargo. E é isso que a gente falou, né? É importante a gente conhecer esses direitos para evitar dor de cabeça no momento que deveria ser de descanso, né? Então, temos mais alguma pergunta, Roberta? Ou a gente termina por aqui? Esclarecidíssimo. Coloquei minhas dúvidas aqui. Eu acho muito importante a gente falar sobre esse direito, porque é um direito, né? Como eu acabei me equivocando aqui falando benefício, mas não, é direito, então que os trabalhadores saibam usufruir das férias. Então, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer conversar sobre esse tema com você, Vanessa. Eu que agradeço a oportunidade, fico muito feliz de estar aqui nessa manhã com vocês, podendo sanar as dúvidas aí dos telespectadores. Muito obrigada.